monte de coisa com a força e o vigor que eu tinha. A gente vai ter um viradão agora no final do mês, dia 30, aliás, toda a igreja está convidada, embora seja uma vigília a noite toda, a gente consegue, a gente fica aqui tranquilão, se desafia a estar conosco, vai ser muito legal, são momentos incríveis que a gente vive aqui durante o viradão. Hoje, eu passo um viradão e aí já é mais difícil, né? Embora seja possível, como eu estou dizendo, é mais difícil. Quando eu era mais novo, se eu ficasse 2, 3 noites acordado, eu ia estar com a mesma força, com sono, mas com força. Hoje eu não tenho a mesma força física. E não desprezem isso, o conselho é esse. Não desprezem o tempo que vocês têm, não desprezem a força que Deus deu. Usem isso para a glória de Deus, porque o tempo passa. E a gente não deve ter esse sentimento de olhar para trás e falar, poxa, podia ter feito mais, queria ter feito mais. Faça hoje. E se te puder dar um conselho, então, para quem não é mais jovem, embora na mentalidade todos sejam, não ache que também o tempo se esgotou. Porque se a força diminui, aumenta a sabedoria. A gente aprende a administrar melhor as emoções, os sentimentos, os relacionamentos interpessoais. E já que nós somos mais sábios, então a gente pega atalhos. Já viu aquele jogador de futebol mais experiente que faz a bola correr, não é ele que corre? É isso. A gente tem tempo ainda de fazer muitas coisas. Então, não desperdice o tempo que Deus tem nos dado. E você tem uma frase que você gostaria que ficasse assim para a história? Exemplo, pastor Douglas foi chamado para a glória e aí ele queria deixar uma mensagem para que todo mundo lembrasse dele. O dia que eu for chamado para a glória, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu vou estar exatamente no lugar que eu sempre quis estar. A gente não canta aqui por hipocrisia, eu não sou daqui. Eu estou aqui porque Deus me deu uma missão. Eu amo a missão que Deus me deu e eu vou fazer isso com toda a força do meu coração. Mas eu não sou daqui, eu não pertenço a esse lugar. Eu sei onde é a minha casa, eu sei onde é a minha pátria, e eu quero estar com Deus. E não existe nada nesse mundo que se compare àquilo que Deus tem. Então a frase pode dizer lá, ele está onde ele sempre quis estar. Ele está muito bem, ele está com Cristo. Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do nosso pastor. Vamos para a mensagem. Gente, enquanto nós estamos aqui durante o nosso culto, o Henrique está ali pintando um quadro, né, fazendo uma arte, alguns chamam de arte profética. Ele está sendo ali usado pelo Espírito Santo. E a gente já vendeu, né, todos os quadros. Né? Tinham 3 quadros não vendemos todos os quadros, não. Tem um ainda tem um quadro e mais esse que ele está fazendo hoje. Não, mas esse não. Então, não. Gente, na verdade, eu não estou sabendo nada. Eu achei que eu sabia de alguma coisa e eu não estou sabendo de nada. Tem um quadro ainda à venda e eu tenho certeza que você vai ser abençoado levando ele para sua casa e vai nos abençoar também. Que foi? Então, vou chamar o pastor Davidson para orar pela vida do pastor Douglas. Falou de jovem, né? Mas pulava mais alto quando era mais novo. Senhor, é bom demais estar aqui na Tua casa, celebrando o Teu nome, Senhor, sentindo a Tua presença. E esse é um tempo que queremos ouvir mais uma vez a Tua voz. Usa a vida do pastor Douglas como o Senhor tem usado, ó Pai, para falar aos nossos corações. E sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo e que nessa noite vidas sejam salvas, transformadas pela glória do Teu nome, Pai. Fala conosco através da vida do Teu Filho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita, esse está bem mais forte, que bom. Boa noite, igreja. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. É uma responsabilidade muito grande. Pregar na nossa igreja é sempre uma responsabilidade muito grande. E eu agradeço a Deus pela honra por estar aqui, de estar nessa conferência, com essa igreja linda, com essa juventude abençoada. E peço a Deus que o Senhor não deixe que eu atrapalhe nada hoje. A gente precisa conversar algumas coisas muito sérias, né? E, inclusive, eu ia seguir um outro rumo na mensagem. E a Laís fala tanto dos sonhos aí, mas em Joel fala que os jovens iam ter visões, os velhos iam ter sonhos.
E aí eu sou mais do time dos sonhos, estou no time dos velhos. E aí, hoje à tarde, Deus tratou algumas coisas também ao meu coração. Eu fiz algumas ponderações aqui no esboço antigo, e eu peço a Deus que eu não atrapalhe nada do que Ele precisa transmitir aos nossos corações hoje. Eu quero ser um canal de Deus, e eu peço que você também não se permita ser atrapalhado por nada. Existem distrações que muitas vezes a gente não percebe. Quando você nota, ou nem nota, você já foi distraído em alguma coisa, e o diabo roubou aquele momento que você receberia uma palavra que ia mudar a sua vida. Então, eu peço que você mantenha o teu coração aí, conectado em Deus, em tudo que está acontecendo. A Laís já falou do quadro. Se ainda tem um quadro lá, irmão, adquira esse quadro. O Henrique não está pintando isso aqui, não é para ganhar dinheiro, não. Pelo contrário, a venda está sendo justamente para a gente cobrir alguns gastos aí daquilo que a gente investiu aqui para que vidas fossem salvas. Sexta-feira foi tremendo, muitas pessoas vieram aqui à frente, muitas pessoas tomaram uma decisão com Cristo. Ontem foi novamente incrível, hoje pela manhã, outro momento maravilhoso, né? Muita gente se rendendo, muita gente entendendo coisas de Deus. Eu tenho certeza que hoje à noite pode ser também assim, mas já valeu a pena tudo isso, já valeu a pena. Cada momento de trabalho, quero agradecer, irmãos, a gente não vai ter tempo de ficar agradecendo a todo mundo, talvez no encerramento do mês da juventude a gente encontre essa brecha. Então, se eu não citar o nome de alguém, não fique chateado, por favor. Lembre que em Deus nosso trabalho não é em vão. Todo mundo que trabalhou, todo mundo que dedicou um pouquinho do seu tempo para nos ajudar, muito obrigado de verdade. Eu sei que foram dias cansativos, né? Eu sei que eu sou cansativo, a galera que está mais perto aí sabe disso. Eu sou cansativo, eu sou exigente, eu sou chato, eu sou detalhista, mas eu faço isso porque se estamos fazendo para Deus, não pode ser de qualquer jeito. Então, se tiver uma linha torta, eu vou ficar enlouquecido. Se tiver um negócio que foi mal cortado, eu vou querer que corte de novo. Se ficar enrugado, eu vou querer que desenrugue. E a gente vai, né, até fazer com excelência. Né, Lindenberg? Lindenberg está ali assim. Mas Deus fala através de tudo isso. Se hoje eu tenho essa percepção de buscar fazer com excelência para Deus, né, Deus tocou no meu coração, Deus me mostrou a importância disso. Então, que todos nós possamos entender. Obrigado a todos que nos ajudaram, a todos aqueles que, de alguma maneira, estiveram conosco orando, colaborando, aqueles que estiveram trabalhando. Gente, essa igreja é sensacional, já falei isso. Tanto os jovens quanto os adultos, os da melhor idade, as crianças. A gente teve gente de todas as faixas etárias conosco. Muito obrigado. Mas eu estava falando do quadro. É uma grande estratégia. A gente falou isso aqui na sexta e no sábado. Talvez você conheça alguém que você já esgotou as suas palavras para falar de Jesus e não deu certo. Através de uma obra de arte que tem uma mensagem, eu tinha falado, Henrique, você vai pintar uns quadros? Ele falou, não sei. Ele falou, se Deus me der alguma coisa, eu vou pintar. Se Deus não me der, eu não vou pintar. E ali eu fiquei muito tranquilo, porque eu falei, não, Deus vai dar. Deus vai dar, Deus está nesse negócio, como é que Deus não vai dar? Então, já fiquei tranquilo, porque eu sabia que Deus ia dar alguma coisa a ele, e eu sabia que ele ia fazer, não direcionado pelas mãos do artista, mas pelas mãos do Espírito. Um quadro, eu não sei qual que está lá fora, eu acho que é o do jarro, né? É o do jarro, a Isabelle fez ali para mim assim. Que quadro sensacional, cara. Dá de presente para alguém, você já esgotou as palavras, deixa aquele quadro estampado na sala da pessoa, a pessoa vai olhando e o Espírito Santo vai falar com ela. A gente precisa começar a perceber que Deus, Ele fala de muitas formas, e a gente não pode desperdiçar isso. Deus deu dons, Deus deu talentos a muitas pessoas, e a gente precisa usar esses dons, esses talentos, para a glória de Deus. Eu estou vendo a Carol ali, no evangelismo, a gente levou uns cartazes que ela fez, como abençoou vidas. Então, Deus ele dá estratégias, Deus usa a arte também para abençoar. Então, não deixe que esse momento passe. Mas, dito tudo isso, em breve Jesus voltará. Essa informação te assusta ou te anima? Em breve Jesus voltará. Você fica animado ou você fica assustado? Hoje eu posso dizer para vocês, eu fico muito animado com essa informação. Se Jesus voltar agora, meu irmão, chegar no céu você pode até fazer festa, mas para fazer uma festa maior do que a minha, você vai ter que fazer muita festa. Você pode até chegar perto de Jesus, mas quando você chegar lá, eu já estou grudado nele assim, ó, agarrado no cangote dele, não tem jeito. Você vai, é minha vez, e eu não vou querer desgrudar. Então, eu estou muito animado com essa notícia, mas nem sempre foi assim.
Eu me lembro, quando eu tinha acho que uns 12, 13 anos de idade, eu já era da igreja. Eu ainda não era de Jesus, eu era da igreja. Existe uma diferença. Às vezes a gente é da igreja, mas a gente ainda não é de Jesus. A gente tem um encontro com a igreja, mas a gente não tem um encontro com Jesus. Tem muita gente assim. Tanto eu não tinha tido um encontro com Jesus, que aos 15 anos eu me afastei do Evangelho, né? Fui para o mundo e só voltei anos depois para a glória de Deus, pela misericórdia do nosso Senhor. E eu me lembro que ali, 12, 13 anos, eu já tinha muita informação sobre a volta de Jesus. Aliás, antigamente o pessoal pregava mais sobre isso, né? E eu tinha muita informação sobre isso. Só que a minha forma de entendimento não é, eu quero ir para o céu porque o céu é bom. Eu tinha um medo de ir para o inferno. Eu falava, eu não quero ir para o inferno, porque o inferno é um lugar de pranto, ranger de dente. O pessoal fala até que os banguela não vai para o inferno, porque lá é lugar de ranger de dente, né? Não tem nada a ver com isso, irmão. E aí, eu tinha muita informação, né? O diabo, eu pensava coisas sobre o inferno que não são reais. A gente recebe informações erradas. Eu achava que, por exemplo, o diabo era o gerente do inferno, e ele estava ali comandando os demônios para nos atormentar durante a eternidade. Porque é isso que os filmes mostram, as novelas, os comerciais, até músicas. Mas isso não é verdade. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. É o que diz a Bíblia. Quando Deus concebeu a ideia do inferno, era para que Satanás e os seus anjos estivessem lá. Mas, pela desobediência, alguns seres humanos estão cavando uma vaguinha também lá junto com o diabo, né? Imagina, se os anjos, o diabo e os seus anjos, eles, né, têm uma constituição diferente da nossa. Se lá é um lugar para que eles sofram, imagina a gente que é mais fraco fisicamente falando. Então é um lugar de assombro, de tormento. E eu me lembro que eu tinha muito dessas informações. E eu tremia de medo. E aí eu sonhei uma vez, acho que quem nunca, né? Quem nunca sonhou que Jesus tinha voltado e você tinha ficado? Eu não sei vocês, mas minha mãe já era crente e era a minha referência de crente. Então a forma de eu saber se Jesus voltou ou não era correr até lá. Se minha mãe está aqui, estou salvo. Se ela sumiu, só que nesse dia foi tão engraçado, cara, que eu fui olhar, mas eu não vi minha mãe, porque ela tinha ido ao banheiro, alguma coisa nesse sentido, não lembro 100%, mas eu lembro que eu procurei por ela, eu não vi, e aí o desespero aumentou. Eu falei, pronto, fiquei, agora é certo, fiquei. De repente ela vem, e aí eu falei, opa, né? Para com o escândalo, está tudo certo. Naquela época eu me assustava com essa informação. Sabe por quê? Porque eu não tinha uma certeza no meu coração, a certeza da salvação. Eu não tinha a condução do Espírito de Deus na minha vida para ter um entendimento sobre essas coisas. Então eu me assustava. Eu tinha medo ainda porque a minha vida estava desajustada de Deus. Os meus pecados ainda estavam muito latentes. E aí, os meninos de 12, 13 anos e em diante nessa faixa etária, sabem muito bem que existe uma guerra dentro de nós, porque os hormônios vêm com toda a força, a gente ouve uma informação sobre o pecado e a gente se desespera, porque a gente nem consegue controlar o pecado, nem consegue controlar o corpo, consegue controlar nada, a gente se desespera, mas é possível. Quando nós estamos em Deus, direcionados pelo Espírito Santo, é possível. Hoje eu sei disso, naquela época eu não sabia, então eu me assustava. A pergunta é essa, você se anima ou você se assusta? Coloca o texto de Apocalipse 22, 12 para mim, por favor. Esse é o tema de todo o mês da juventude, da nossa conferência. Aliás, o mês da juventude continua, tá, irmãos? Nós vamos hoje encerrar a conferência. Ao final, peço a galera, né, todos os jovens aí, os adultos que quiserem tirar foto também, vamos tirar foto junto aqui. A gente junta todo mundo bonitinho, faz aquela foto legal ao final. Então, não saia correndo, o porto está lá, vai ter pipoca, fica tranquilo, a pipoca não vai embora. Né? Hoje é dia de festa, hoje é dia de você ser usado por Deus pós-culto, conversar com alguém, aproveitar esse clima e ser bênção na vida das pessoas. Apocalipse 22, 12 diz assim, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Esse texto é extremamente poderoso, porque entender que Jesus dá muitas informações aqui, para mim é sensacional. Ele está dizendo que ele vem em breve, então é urgente a necessidade de mudança. Ele está dizendo que ele tem uma recompensa com ele, e ele vai entregar a cada um de acordo com o que fez. Isso leva a gente para uma outra pergunta, né? É em breve quando? Tá, é em breve.
Mas Jesus falou isso, a Bíblia foi escrita, o tempo está passando, é em breve quando? Jesus disse que nem ele não sabia quando ele estava aqui na terra. Ele falou que só o Pai sabia. O dia e a hora ninguém sabe. E a ideia era que todos nós estivéssemos preparados para que a qualquer momento que acontecer, nós estivéssemos prontos. Ele chega a falar que é como um pai de família que, se soubesse ali o dia e a hora que o ladrão vem, ele estaria esperando. Mas ele deve estar preparado o tempo todo. Então nós devemos estar preparados porque ele vem de repente. E quando ele vier, eu e você precisamos ser achados com ele. Os discípulos fizeram essa pergunta: Senhor, em breve quando? Se a gente for olhar Mateus 24, e eu quero começar por aí, Mateus 24, versículo 3 em diante. Os discípulos, eles queriam saber mais sobre essa história de como é que é isso? Você vai voltar? Você vai morrer? Você vai ressuscitar? Você vai para o céu? Você volta para nos buscar? Como que é isso? Imagina, se para a gente já é difícil entender isso, imagina os discípulos há 2000 anos atrás vendo a história sendo escrita. Nós temos a história escrita. Eles estavam vendo a história ser escrita. Mateus 24, a partir do 3, diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Você já ouviu falar de guerras e rumores de guerra? Já? Então, é necessário que tais coisas aconteçam, tá? Mas não é o fim. Versículo 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você já ouviu isso acontecer, irmão? Fome, terremoto, já? Versículo 8. Tudo isso será o início das dores. Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. O evangelho tem sido perseguido ao redor do mundo. Existem missionários sendo mortos, vendo suas famílias sendo degoladas diante dos seus olhos. Talvez você pense: o Brasil não tem uma perseguição como essa, mas tem outras maneiras de sermos perseguidos. Hoje a nossa voz, aos poucos, a sociedade quer silenciar a nossa opinião. A gente já não pode falar o que a Bíblia diz. Existem projetos tentando ser aprovados aí pelas leis dos homens para proibir a pregação do evangelho, porque isso seria ofensivo a outra pessoa de outra religião. Imagina, Jesus manda a gente pregar o evangelho. Eu lembro agora de Pedro e os apóstolos pregando lá, e o Sinédrio prendeu eles e falou: parem de pregar. E aí Pedro, ele vira ali e ele fala assim: olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí você precisa estar preparado, porque o texto está dizendo que a gente vai ser odiado, né? Vamos ser entregues, perseguidos, condenados. Versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Você já viu pessoas traindo outras pessoas? Dentro da igreja, às vezes, tem isso. Pessoas que nós deveríamos honrar. Nós estamos muitas vezes ouvindo vozes malignas que vêm colocar a semente do mal, e a gente desonra essas pessoas. Começa a alimentar ódio por uma pessoa que estava do nosso lado. É muito parte dos sinais. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tem falsos profetas andando por aí, irmão? Eu não sei vocês, eu sou muito feliz de estar aqui nessa igreja, porque eu tenho muita segurança de que quem vier pregar aqui vai pregar a palavra. E se não pregar, no domingo que vem a gente vai estar aqui falando: irmão, calma, dá uma segurada, aquilo ali não foi legal, mas graças a Deus não aconteceu, né? Tem igrejas, irmão, que o púlpito já foi profanado há muito tempo. Tem pessoas que se venderam em interesses pessoais e hoje são falsos profetas, trazendo uma mensagem de mentira. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É de muitos mesmos. Às vezes a gente anda nas ruas e a gente já não consegue se compadecer mais do morador de rua, porque o nosso próprio amor parece que já se esfriou. Eu estou aqui abrindo meu coração, irmãos, porque eu já falei, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que está sempre ali olhando para esse tipo de situação e me fazendo
ser confrontado com esse esfriamento, que se eu deixar, o meu coração esfria. Porque a gente vê todo dia alguém ali na rua, e você começa a achar aquilo normal. E aí, de repente, ela vem e fala, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu lembro o dia que o cara estava deitado aqui na porta, que ela perturbou meu juízo, que a gente tinha que ajudar o cara. Eu falei, mas o cara deita aí, o cara daqui a pouco ele está andando. E ela, não, vamos lá. Eu sei que naquele dia, até o colchão do Lacerda que estava lá em casa, eu dei para o cara e está tudo certo. E é isso, essa é a história. E demos roupas a ele, e é isso, né? Alimentamos, enfim. Fizemos o que Jesus pede. Mas o amor está se esfriando, o nosso coração está ficando cauterizado, a gente está se acostumando com as coisas e deixando de amar. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Você está disposto a perseverar? Se você está disposto a perseverar, você vai ser salvo. Versículo 14 fecha dizendo assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Olhando para os sinais, eu vejo que todos já se cumpriram. Mas Jesus encerra essa fala dizendo que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, quando o evangelho for pregado a todas as nações, a todos os lugares do planeta, a todos os vilarejos, a todas as tribos escondidas, a todos os povos, virá o fim. Agora, olha só que interessante. A gente sabe essa informação, mas a pergunta é, você vive de acordo com essa informação? Se a gente ama a Jesus, a gente anseia pela eternidade, lá não vai ter morte, lá não vai ter choro, não vai ter dor, lá não vai ter lamentação, lá não vai ter traição, não vai ter ódio, lá vai ser um lugar maravilhoso, e nós queremos ir para lá. E a gente sabe que só depende de uma coisa desses sinais, o evangelho do reino ser pregado. Será que a gente vive de acordo com o que a gente recebeu de informação? Há 2000 anos atrás, mais ou menos, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho. E o apóstolo Paulo já tinha visto guerra, rumor de guerra, fome, terremoto, ódio, perseguição. O apóstolo Paulo tinha visto isso tudo também. Mas ele sabia de uma informação, olha, quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. E o apóstolo Paulo tinha uma intensidade tão grande naquilo que ele fazia, hoje pela manhã a Laís pregou sobre isso, que ele falou assim, eu vou resolver essa parada. Meu irmão, eu vou pregar o evangelho, e eu vou pregar tanto esse evangelho, que eu vou em todos os lugares. Se você pegar o mapa, a galera que está na EBD estudando, a gente está estudando Atos, cara, se você pegar o mapa e imaginar o que Paulo fez a pé, meu irmão, é algo assim que é muito empolgante para a gente. O apóstolo Paulo, ele entendeu, ele falou, olha, se o evangelho, precisa do evangelho ser pregado, então beleza. Então eu vou pregar o evangelho e Jesus vai voltar rapidinho. Você quer a prova que Paulo tinha uma certeza no coração que Jesus voltaria enquanto ele estivesse ali? Coloca para mim 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. 1 Tessalonicenses, deu ruim? Deu ruim. 1 Tessalonicenses, já está lá. Tá. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos crentes da cidade de Tessalônica. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, olha o que ele está dizendo, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ele está se colocando no meio, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Percebeu que Paulo está colocando ele no meio? Só falta pregar o evangelho? Eu vou pregar aqui em todos os lugares. Se eu fizer mais uns 10 discípulos igual eu, o mundo todo chega. Paulo tinha essa certeza tão forte que ele falou, vai acontecer. Eu vou estar vivo e Jesus vai voltar, porque se está dependendo do evangelho do reino ser pregado a toda criatura, então já vou falar logo aqui,
quando for para tudo isso acontecer, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com ele nos ares. Olha o que o homem está dizendo. É um comprometimento incrível. Porque 2000 anos se passaram e muitos cristãos foram levantados. Mas quantos tiveram esse ímpeto que o apóstolo Paulo teve? E olha, eu não vou desmerecer grandes pregadores, e eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Há muito propósito nos grandes pregadores que pregam a grandes multidões. Mas quando a gente prega para uma grande multidão em um lugar que já ouviu da palavra, ainda não é mais um território desbloqueado. Mas existem homens e mulheres de Deus que são levantados para ir em lugares que nunca foram visitados pelo Evangelho. Paulo era um desses caras, que chegava sem medo, e muitas vezes era preso, muitas vezes era açoitado, muitas vezes era perseguido, e ele permanecia pregando o Evangelho com essa certeza. Mas você pensa que era só Paulo? Coloca aí para mim 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. 2 Pedro 3, 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Versículo 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha que termo que Pedro usa. Como é que a gente apressa a vinda de Jesus? Só falta pregar o evangelho a todo mundo? Se eu pregar, é mais rápido. Se eu não pregar, demora mais. Então, irmãos, Deus sabe, porque Deus sabe de todas as coisas, o dia e a hora. Mas nós podemos ter participação ativa nisso. Pode ser a nossa geração, ou pode ser a próxima. O que você escolhe? Pastor, eu não queria morrer. Tenho medo de morrer, eu imagino. Quando eu era menor, eu tinha medo, sabe do quê? Eu tinha medo de quando eu fosse colocado no caixão, que os bichinhos viessem comer. Não tem essa cordinha embaixo da língua? Eu tenho uma agonia nesse negócio, me dá uma agonia, porque esse negócio é tão frágil. E aí eu tinha medo que os bichinhos iam comer esse negócio quando eu era criança. E eu falava, não posso morrer, porque senão vamos botar no caixão, o bichinho vai comer, eu não vou conseguir. Meu pensamento de época, isso marcou o meu coração. Olha que doideira, né? Às vezes a gente tem medo da morte. Você tem medo da morte, irmão? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, vamos pregar o evangelho a toda criatura. Vamos em todos os lugares, vamos tocar o coração de pessoas com o amor de Cristo. Porque enquanto a gente faz isso, enquanto há um avanço da pregação do Evangelho, mais e mais nós apressamos a volta de Jesus. E aí a gente vai poder viver e declarar aquilo que a gente sempre quis. Imagina, irmão, vivo, Jesus voltar, a gente em vida. Meu Deus, eu sempre acreditei nisso, desde que eu realmente me converti e fui tocado por Jesus, né? Converti a Jesus e não à igreja. Sempre acreditei nisso. Mas eu estou ficando velho. E eu agora trabalho com juventude. Gente, não me deixem perder a esperança. Eu quero ser parte da geração que vai me encontrar com o Senhor nos ares. Né? Já pensou? Sair voando? Eu nem sei como é que vai ser, irmão. Existem muitas figuras que são usadas na Bíblia, né, que a gente só na hora vai saber exatamente como é. Mas eu sei que vai ser lindo, eu sei que vai ser maravilhoso. Eu sei que no momento que isso acontecer, meu coração vai ser inundado de alegria. Eu sei que na hora que isso acontecer, irmão, não dá mais para olhar para trás. Na hora que isso acontecer, é só olhar para a eternidade, é contemplar a vida que a gente vai ter, e eu sei que vai ser tremendo. Bom, se a gente observa isso que aconteceu, esses homens vivendo intensamente, como se Jesus fosse voltar ali naquele momento, e nós já sabemos que a gente precisa fazer isso. Se você for anotar, então essa é a primeira lição. Prega o evangelho, cara, aonde você estiver. Prega o evangelho. Eu fico muito feliz de ver o Alexandre aqui hoje, cara. O Alexandre malha lá na academia que eu malho, né? Alexandre, cara, esse cara é incrível, é um cara sensacional. Hoje ele está ali com a gente. Já veio aqui outras vezes, né? E, cara, olha só que coisa, né? Muitas vezes eu falo para a galera, gente, eu sou pastor, eu só tenho contato com crente. Eu preciso que vocês preguem, eu preciso que vocês falem. Só tenho contato com crente, só tenho contato com crente. Um belo dia eu estou na academia, e aí eu comecei a conversar lá com um rapaz lá, e eram umas conversas meio tortas. E eu, na hora, né, o Espírito Santo, aí, ó, você não falou que só conversava com crente? E ali Deus começou a tocar meu coração. Eu falei, não, eu preciso intensificar, eu preciso ser bênção. Quando eu fiz essa oração,
O Alexandre me procurou naquele dia, começou a falar algumas coisas. Ele tinha falado, nem sei se tu acredita, eu tive um sonho e tal. Falei, meu irmão, vamos conversar sobre isso. E Deus promoveu, né, algo ali. E olha como é que Deus faz, como é que as coisas acontecem, né? Basta, irmão, que você fale. Você tem uma notícia extraordinária nas suas mãos. Você só precisa falar. É muito bom ir à praça e falar com as pessoas e fazer um evangelismo. Mas quando você conhece alguém, isso ganha uma força muito maior. Quando a gente conversa com um desconhecido na praça e o convida, por exemplo, para estar na igreja, e ele vem, é sensacional. Mas a verdade é que a maioria não vai te dar ouvidos. Não como deveria. Vai parar, vai te ouvir, vai até pedir uma oração, mas não vai escutar com verdade o que você está falando. Agora, quando você já conhece alguém e você conversa, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você, não vou nem falar nada. Você sabe o teu lugar onde é, né? E você, cara, você vai para o céu comigo, querendo ou não. Você eu vou arrastar para lá. Você vai. Eu seguro em você e você vai comigo. Prega o evangelho. Prega onde você estiver, na sua família, prega o evangelho. Se você não é bom com as palavras, use estratégias. Existem inúmeras. Falei do quadro, por exemplo. Use estratégias. Prega o evangelho. Não se acovarde. Pregue o evangelho. E olha que lindo. A gente estava falando de Mateus 24. Os discípulos perguntam para Jesus como é que vai ser a volta dele. Jesus não apenas diz o que vai anteceder a sua volta, como ele começa a dar algumas dicas. Então, eu vou usar algumas coisas do versículo 24, do capítulo 24 e do capítulo 25. E a gente vai conversar de mais algumas coisas. E a segunda delas está lá em Mateus 24, a partir do 36. Mateus 24, 36. A lição, a segunda de hoje é: não se distraia com aquilo que parece ser comum. Mateus 24, 36, Jesus ainda falando sobre esse tema. Ele diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Que informação! Jesus está dizendo que muitas pessoas vão estar vivendo as suas vidas normalmente. Pastor, qual é o pecado em casar, em dar-se em casamento, comer, beber? Nenhum pecado. Mas a questão é, a distração pode tirar de você a oportunidade de salvação. Porque muitas pessoas estão vivendo de maneira distraída. Não se distraia. O que Jesus está dizendo é: mantenha o foco, presta atenção no que está acontecendo. Às vezes a gente se distrai com o comum. Quem nunca pegou o telefone e começou a se distrair vendo vídeos? E um vídeo e outro vídeo. E, cara, não se engane, o pessoal do marketing é fera demais. Os caras fazem de um jeito para atrair a tua atenção mesmo. Quando um aplicativo novo é lançado, há um estudo comportamental por trás disso. Enquanto a gente está parado aqui, os caras estão analisando como o ser humano reage a determinados estímulos. E ali eles vão descobrindo fórmulas de prender a nossa atenção. Lá atrás, quando lançaram o Snapchat, que hoje em dia quase ninguém usa, que só era para passar como se fossem stories hoje, né? Ali ninguém dava muita fé no que estava acontecendo, mas era o início. Era o início de algo que hoje culmina com aplicativos como o TikTok ou o próprio Reels do Instagram, que você tem um vídeo atrás do outro, que prende muito a tua atenção, vídeos curtos, e você fica ali, ó. O seu cérebro, você não sabe, mas o seu cérebro está sendo recompensado. Você ali naquele momento sente uma alegria pelo aquilo que você está experimentando. E aquilo é viciante, você fica cada vez mais e mais e mais. Quem nunca se distraiu, pegou o telefone e olhar um negocinho, de repente você falou: caramba, já passou 1 hora, estou atrasado. Quem nunca? Quem nunca se distraiu enquanto o arroz estava no fogo e de repente alguém gritou: está queimando! É engraçado, né? Porque só quando alguém grita que está queimando é que você sente o cheiro que está queimando. É instantâneo, você não estava sentindo. Quando alguém fala: está queimando, está mesmo. Aí tu vai, corre e vai desligar o negócio. Quem nunca se distraiu, irmão? As coisas comuns podem nos distrair. Talvez você esteja aqui hoje, você esteja distraído nesse exato momento.
Talvez você entrou aqui hoje, você está com a sua cabeça pensando em outras coisas. Questionando coisas, né? A gente é a geração que questiona tudo. Se a gente tivesse tanta autoridade, tanta certeza, tanta verdade, nós seríamos os 12 apóstolos de Jesus. Mas a verdade, irmão, é que a gente tem muito que aprender. Jesus está dizendo, vai ter gente naqueles dias que não vai estar focado na coisa certa. Não vai estar focado naquilo que realmente importa. Foca naquilo que realmente importa. Se você talvez ainda não saiba, pastor, o que realmente importa? Foca nas coisas de Deus. Foca no reino. Foca no amor às pessoas. Foca na sua devoção a Deus. Há quanto tempo você já não tem mais um momento com Deus, um tempo de devocional, um tempo de qualidade? Às vezes a gente cobra dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais, que nos deem mais atenção. E a gente não dá atenção para Deus. Somos hipócritas, porque a gente fala com a boca que ama a Deus, mas com as nossas ações nós não entregamos a adoração. A gente se sente cansado. Poucos minutos orando já para nós parece algo muito cansativo. E a gente nem se esforça para fazer diferente. A gente nem se esforça para fazer melhor. Foca na coisa certa. Terceira coisa. Agora a gente já vai para o capítulo 25. Terceira coisa é, você não pode deixar faltar o Espírito Santo na sua vida. Jesus conta algumas parábolas e ele começa, Mateus 25, a partir do 10. Ele começa a contar uma parábola sobre as 10 virgens. Você já deve ter ouvido essa palavra muitas vezes. Talvez assim como eu, você deve ter pensado, caramba, o cara vai casar com 10 virgens, meu irmão. Calma que não é por aí, né? Tem outra religião que o povo tem até 70 lá prometida, mas não é o caso, né? Era um costume da época, no casamento, havia ali algumas virgens que iam acompanhar a noiva, porque o noivo ia buscar a noiva na casa dela, e ali já era do final da tarde, ele levava, essas lamparinas estavam acesas justamente para marcar o caminho, e depois que isso acontecia, portas fechadas, a festa acontece, celebração ao modo judeu de ser, 7 dias em média que eles ficavam ali celebrando, né? E toda aquela festa acontecendo, mas a gente sabe que, de acordo com o texto, haviam 10, mas 5 não fizeram o que deveriam fazer. 5 daquelas virgens não estavam preparadas, porque elas tinham deixado o óleo faltar. Mateus 25, a partir do 10, diz assim, ó, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Imagina comigo essa cena. Haviam 10 virgens, 5 deixaram o óleo acabar, e o óleo simboliza o Espírito Santo. E aí elas falam, a gente vai sair para comprar agora. Elas saem. Nesse meio período, o noivo chega para buscar a noiva, as prudentes estão acompanhando, só que eles fazem lá o cortejo que tem que fazer, e diz o texto, que a porta é fechada e começa o banquete. As outras que foram comprar o óleo agora chegaram, só que elas estão do lado de fora, no escuro. E o noivo está falando, eu nem conheço vocês. Quando você está na escuridão, é difícil reconhecer você. É difícil. Quando a escuridão nos cerca, é difícil, até que nós mesmos nos reconheçamos. É difícil. E o noivo está olhando e falando, olha, eu não conheço vocês. E a porta não é aberta. Sabe por quê? Porque faltou o óleo. E o óleo é o Espírito Santo. Somos batistas. E a gente tem uma problemática nas mãos. Durante muito tempo, né, ficou nessa guerra, essa picuinha aí. Falar de Espírito Santo era, não pode falar Espírito Santo, que isso aí é da concorrência, é de outra igreja. Como se fizesse sentido isso. Talvez pela confusão de muitos de entender o que é ou não uma manifestação do Espírito, de entender como Deus age ou como Deus não age. Graças a Deus, porque hoje tem se levantado uma geração que tem olhado para a Bíblia e não apenas para declarações doutrinárias, porque muitos erros foram cometidos na história. E a gente precisa falar sobre Espírito Santo, o nosso amigo, o Consolador, aquele que foi enviado para estar conosco, aquele que foi enviado para habitar em nós. A presença de Deus mora em mim.
o Espírito Santo de Deus está em mim, e esse Espírito me revela o que eu preciso fazer, esse Espírito me direciona, esse Espírito responde às perguntas que eu faço, aquelas que são necessárias para a minha caminhada, esse Espírito me motiva a tomar atos de amor, atitudes de amor para abençoar pessoas, quando eu não quero fazer isso. A gente está falando do ano do amor. Amar é um conjunto de atitudes. Tem hora que a gente não quer amar, não. Tem hora que a gente está com raiva da pessoa, pastora. Está com raiva. Aí, o Espírito Santo fala, faz um gesto de amor. Você fala, não quero. Não quero. Sabe quando o pai e a mãe falam para o irmão assim, ó, se abraça os dois. Agora dá um beijo e diz que ama o seu irmão. Que os dois terminaram de brigar. É a mesma coisa, irmão. Às vezes Deus faz isso com a gente. Agora vai lá, diz que ama, faz algo por aquela pessoa. E você vai se desafiando a isso. É o Espírito Santo que te conduz. Se o Espírito Santo faltar, acabou, deu ruim para a gente. Busque a direção do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo, mergulhe nele de cabeça. Deixa o Espírito Santo te moldar em tudo, no teu modo de pensar, no teu modo de agir, no teu modo de falar, no teu modo de fazer. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir a tua história. Só Ele tem respostas que você precisa. Só Ele tem um direcionamento que nós necessitamos. O Espírito Santo de Deus está acessível. Quarta coisa, sirva a Deus com intensidade. Sirva a Deus sem medo. Mateus 25, a partir do 14. Aliás, eu vou ler só o 25 para a gente dar aquela enxugada. O contexto é o seguinte, agora a parábola é a parábola dos talentos. Tá? E o texto diz o seguinte, um certo homem, ele foi viajar, ele chamou lá 3 servos dele, 3 funcionários dele lá, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. E aí ele vai viajar e ele volta. Quando ele volta, o que tinha 5, trabalhou em cima dos 5, ganhou mais 5. O que tinha 2, trabalhou em cima dos 2, ganhou mais 2. E o que tinha ganhado 1, ficou com medo, escondeu, e aí não produziu nada. De acordo com ele, ele falou, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo do Senhor brigar comigo. Então eu escondi para eu não perder. Eu só mantive o que o Senhor deu nas minhas mãos. E a gente tem uma notícia aqui muito profunda. Mateus 25 diz assim, ó, são palavras desse servo que escondeu o seu talento. Talento aqui não é talento de fazer alguma coisa, talento aqui é um valor financeiro, tá? Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. Ele está entregando, só tem um, é o que o Senhor me deu. Pula para o 28. Olha só o que o Senhor diz. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes, você já tem... Vamos falar sobre algumas coisas. Às vezes você já tem 10 ministérios nas suas mãos, trabalhando na igreja, de todo jeito. E aí o pastor chega para você e fala, queria que você fizesse mais isso aqui, ó, porque irmão fulano não deu conta. A quem muito é dado, já vai receber mais ainda, porque você já está provando o seu valor. Falei aqui de ministério só para a nossa mente entender um pouco melhor a nossa realidade. Mas pense que tudo aquilo que Deus confiou na sua mão precisa ser produtivo, precisa render ao Senhor. Se Deus te deu uma voz, use essa voz para a propagação do Evangelho. Se Deus te deu mãos, trabalhe para o Senhor, abrace pessoas, cuide, faça o bem. Se Deus te concedeu algo, retribua isso ao Senhor. Você não pode simplesmente esconder aquilo que Deus te deu e dizer assim, não, eu vou ficar só com isso, Deus me deu isso, eu vou ficar aqui. A gente vive uma geração de pessoas que se acostumaram a ser membros de igreja só por ser membro. Eu fiquei um tempo lá na outra igreja, mas aí já não estava mais tão legal o culto, começou a ter um negócio diferente no louvor, eu achei melhor ir para outra igreja. Aí eu vim para cá e estou aqui, mas eu quero ficar só no meu canto. Eu tenho o dom do canto, né? De ficar lá no canto. Está errado, irmão. Não é isso que Deus quer da nossa vida. A igreja não é um lugar só para você vir e ficar assistindo o culto. A igreja não é entretenimento. Nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, para sermos abastecidos pela palavra dele e para sermos impulsionados pelo Espírito. Qualquer coisa diferente disso está errado. Eu vou na igreja porque é legal. Não, irmão, não é legal. Você encontrou um local que está
moldando você, para que você seja aquilo que Deus quer, para que você produza. Deus te deu oportunidades. O que Deus colocou na tua mão? Usa. Eu me lembrei agora aqui, nem ia falar isso, mas vou falar. Eu me lembrei de Moisés. Deus chega para Moisés, você vai ter que falar com o faraó. Não vai dar certo. Ele arruma uma série de desculpas. E eu já falei isso aqui em outra mensagem. É desculpa mesmo, porque lá em Atos dos Apóstolos, quando Estevão vai falar sobre Moisés, Estevão fala que ele era eloquente, poderoso nas palavras. E ele falou para Deus que ele não conseguia nem falar. Desculpas. Senhor, não vou conseguir, não vai dar. Senhor, o que é que eu faço? Ele foi criado na corte do faraó, irmão. Ele tinha livre acesso, ele era o cara certo para isso. Até que ele falou, mas como é que o faraó vai me ouvir? Como é que o povo vai me ouvir? Como é que todo mundo vai entender que eu estou aqui, que eu falei contigo? Deus faz uma pergunta para ele, o que você tem na mão? Ele estava com o cajado na mão. E Deus fala, é isso que você tem na mão que eu vou usar. Joga no chão. Virou uma serpente. Agora pega pela cauda. Voltou a ser cajado. Deus falou, é assim que você vai. É com o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos, irmão? Eu queria ter mais dinheiro. Eu queria ter... Não, irmão, é o que você tem nas mãos. Pastor, eu só tenho na mão a minha impressão digital. Então usa. É a sua identidade de filho amado de Deus. Usa isso para a glória de Deus. É o que você tem nas mãos que vai impulsionar a sua vida na direção do propósito de Deus. Vai te empurrar para o centro da vontade de Deus. Não deixe, irmão, de maneira nenhuma, que o desânimo, o marasmo, faça com que você desanime da caminhada. Olha para tudo isso e fala, Senhor, eu preciso cumprir a minha missão. Eu não posso ser como aquele servo que tem medo. Eu não posso ser como aquele servo que não produz. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Quinta coisa, e se o louvor quiser vir subindo, já a gente ganha um tempo legal. Quinta coisa, espalhe o amor por onde você for. Eu falei para vocês ali na entrevista, né? Nós precisamos amar, irmão. Precisamos amar. Se eu e você não espalharmos um amor, nada faz sentido. Jesus nos amou para nos ensinar o modelo de amor a ser aplicado. E agora Ele quer que a gente faça isso. Em Mateus 25, a partir do 32, Mateus 25, 32, diz assim, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, olha, ele explica, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Os discípulos ficaram enlouquecidos. Senhor, a gente não viu isso acontecer contigo, a gente não viu. E Jesus explica que tudo aquilo, quando é feito a um dos pequeninos, a outros semelhantes, ao próximo, quando a gente faz isso por outras pessoas, nós estamos fazendo isso por Jesus. E ele fecha esse ensinamento a partir do versículo 41, agora, Mateus 25, 41, ele diz, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Estes também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu leio esse texto, irmão, e eu não tenho como não ser confrontado. Eu não sei como é que você tem feito diante das pessoas que Deus tem colocado à sua volta. Mas existe um desafio do Senhor. Ame. Até que eu volte para te buscar, ame.
Mostre ao mundo o meu amor. Eu te amei primeiro. Eu te dei o modelo, eu te dei o exemplo, então agora vai e ame. Mas a gente chega dentro de casa e às vezes a gente fala assim: pastor, mas é difícil amar meu marido. Ô homem difícil. Pastor, é difícil amar meu pai, minha mãe. Pastor, é difícil amar minha mulher. Jesus está dizendo: ame, faça o bem. Não é só quando é fácil. Seu primeiro desafio é mesmo dentro da sua casa. Mas você não vai parar por aí. Você vai amar a todos que estiverem à sua volta. Você tem que amar os seus irmãos dentro da igreja. Sabe, se você fala que é crente e tem alguma coisa contra outra pessoa ainda no teu coração, tem uma parada muito errada com você. Muito errado. A gente tem vivido um tempo que a gente olha para os outros e fala: mas o outro ali é pecador. Mas o outro é tão sujo. Eu não posso me misturar, porque senão vai macular a minha pureza, a minha santidade. Ei, se você se julga tão limpo, talvez você seja o mais sujo de todos. Talvez a religiosidade tenha mascarado a sujeira que há em você. Talvez você pareça estar com as roupas limpas, mas elas estão fedendo pelo pecado impregnado na tua vida. Pessoas que andam por aí talvez arrotando santidade, mas o cheiro do pecado as acompanha, porque elas não entenderam o amor. Quando você vê alguém sofrendo, você precisa se compadecer. Dentro da igreja é um desafio para nós, porque a gente espera que o outro seja santo. E se eu tenho uma notícia que a Flavinha pecou, a minha vontade é dizer logo: mas é a secretária da igreja? Como pode? Crente há quanto tempo e fazendo uma coisa como essa? Mas a nossa missão é olhar e entender que o pecado, ele machuca a vida da pessoa. Jesus entende isso, é por isso que ele ama para o pecador. Ele olha para o pecador e ele ama, porque Jesus sabe que o pecado machuca. Mas nós olhamos para o pecador e a gente fala: não, fique sozinho. Quando você entende como Jesus pensa, quando você ama como ele ama, você percebe que o pecado está machucando aquela pessoa, e tudo que você quer fazer é tirar ela daquela situação. Sai daí, isso não é bom. Eu já tive aí, eu já sofri a mesma coisa e eu não quero sofrer sobre isso, quero te ver sofrendo sobre isso. Sai daí. Se a gente tem que amar na nossa casa, e se a gente tem que amar na igreja, nós precisamos amar no mundo. O mundo não sabe o que é o amor. O mundo tem um conceito errado sobre o amor. O mundo fala que amor são outras coisas. O mundo chegou a dizer que existem várias formas de amar. É mentira! O amor é Deus, Deus é amor. Só existe uma forma de amar, e é por meio do Senhor. Qualquer outra coisa pode se parecer, pode ser uma maquiagem, mas não é amor. Pode ser prazer carnal, pode ser carinho, amizade, pode ser o que você quiser nomear, mas amor vem de Deus, um amor verdadeiro. E nós conhecemos esse amor. E sabe o que Jesus pediu pra gente? Agora que você conhece esse amor, agora que você entendeu, explica para aquele pessoal, porque eles não entenderam. Tem gente caminhando para o inferno. O texto que a gente acabou de ler está dizendo que alguns vão ser deixados de fora, alguns vão enfrentar o castigo eterno. Não dá para ter uma boa notícia e guardar para a gente. Quando a gente vai num restaurante legal, a gente posta e fala assim: venham visitar esse restaurante, vale a pena. A gente fala para os nossos amigos: cara, eu fui num lugar muito legal. A gente compartilha todo tipo de notícia. Por que a gente não vai compartilhar a melhor notícia de todas? Jesus está disponível, está acessível. Ele é amor, Ele quer amar você como você nunca foi amado. Ele quer arrancar de você todo o trauma, tudo aquilo que te feriu. Ele quer curar. Ele quer trabalhar em você de dentro para fora e te transformar numa nova criatura. Jesus quer te mostrar uma outra perspectiva sobre as coisas. Jesus quer que você ame, porque no dia que Ele voltar, você vai poder, junto com Cristo, celebrar por vidas que foram alcançadas e Jesus usou você. Sabe? Não tem prazer maior, não tem prazer maior do que ver uma vida se rendendo a Cristo. A gente participar disso, então, meu Deus,
Quando você vê isso ali diante dos seus olhos, o agir de Deus, vidas sendo transformadas, não tem como você não se empolgar com isso. Eu olho aqui para a igreja e eu vejo grandes testemunhos. Eu não vejo pessoas perfeitas aqui, mas eu vejo pessoas imperfeitas que estão sendo aperfeiçoadas por Deus. E é lindo porque eu vejo histórias sendo construídas. Sabe, eu trabalho com jovens e com os adolescentes, então eu acabo tendo mais contato com a vida deles. E eu vejo histórias incríveis e às vezes eu vejo pessoas preocupadas de cobrar uma postura de A ou de B. Tem que ser diferente, cara. Eu vejo uma galera servindo a Cristo. Eu vejo uma galera buscando, cada um dentro da própria limitação. A Manu está entrando pelas portas ali agora. Ela teve aqui todos os dias da conferência servindo com alegria. Ela teve antecedendo, os dias que antecediam a conferência, servindo com alegria. Ontem foi aniversário da Manu e ela escolheu estar aqui, servindo. Irmão, isso é um milagre. Vidas sendo tocadas por Deus. Jovens que talvez estivessem no mundo buscando outras coisas. Adultos também. Se não fosse Jesus na sua vida, onde você estaria agora, irmão? Talvez eu estivesse em algum lugar arrumando algum tipo de confusão. Talvez eu estivesse em algum lugar procurando desesperadamente pelo pecado, para saciar a fome de uma noite e no dia seguinte sentir um vazio profundo. Talvez eu estivesse lá, mas o Senhor me olhou, me amou. Me amou, sabendo até os erros que eu ainda ia cometer. Olha que doideira. Deus não te ama só naquela hora. Ai, bonitinho, vem cá, pastor Emílio, você veio aqui na frente, eu te amo. Ah, não bate no fundo, não pode mais cometer nenhum erro. Não, Jesus olhou lá na frente e falou: eu sei que tu ainda vai vacilar, eu sei que vai ter erros ainda, mas você é meu. É meu, vem. E a gente se rende, e o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. E a gente olha para trás, a gente vê tudo o que aconteceu. E a gente celebra: eu sou uma nova criatura em Cristo. Hoje eu tenho certeza da salvação e eu vou para o céu. Mas eu não quero ir sozinho. Em breve Jesus voltará. E nós precisamos anunciar isso a todas as pessoas. E a melhor forma de anunciar isso é com amor. Quando você ama, se torna inquestionável o teu argumento. Quando você entra num debate teológico, quando você entra numa disputa, numa guerra acirrada ali de opiniões, você pode até convencer a pessoa sobre a sua opinião. Mas quando você ama, é diferente. Quando você ama, essa pessoa entende o amor. E na hora que ela mais precisa, ela te procura. Ela sabe que você é uma fonte que emana amor de Deus. E naquele dia que ela estiver precisando, ela vai atrás de você. Ela pode estar lá no seu ambiente de trabalho, calada. Calada. Talvez você está pensando que não adiantou nada do que você disse. Mas no dia que o negócio aperta, ela vai até você e fala: ora por mim. Eu sei que de você flui amor. Eu sei que eu posso contar contigo. Eu sei que você vai dobrar o seu joelho. Você vai orar, você vai interceder. Eu sei, você me amou naquele dia. As pessoas são impactadas por isso. É por isso que a gente tem que cuidar. Tem alguém com fome, tem alguém com sede, alguém com frio. Tem alguém precisando ser visitado na prisão. Tem alguém que não tem roupa, irmão, em nome de Jesus. Vamos amar. Vamos amar, vamos suprir a necessidade. Talvez tenha um filho, nesse exato momento, precisando de um abraço, porque nunca teve isso dos pais. Alguém que está pensando em se suicidar. Nós podemos intervir. Nós podemos ser a resposta que Jesus está enviando. Talvez tenha uma mãe com os joelhos dobrados agora, fazendo uma oração e dizendo: Senhor, responde o meu clamor. E Deus está dizendo: eu já respondi. Tem um povo que está ouvindo hoje sobre uma mensagem: eu já respondi. Alguém vai na sua casa, vai ver o teu filho. Alguém vai se encontrar com ele. Eu separei um povo escolhido a dedo. Eu tenho capacitado a cada um deles e eu vou usar eles com profundidade na vida do teu filho. Eu e você somos a resposta de Deus. Em breve Jesus voltará. E nós não vamos descansar. Nós não vamos economizar forças. Nós não vamos mais ficar negociando. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, é do Senhor. O apóstolo Paulo, que a gente tanto falou hoje, ele é detentor de uma frase que eu amo. Ele fala isso à igreja de Corinto. Ele fala: eu tenho me gastado e eu ainda mais me deixarei gastar por amor a vós.
eu tenho me gastado. Gaste a sua vida por amor a Cristo, por amor às pessoas. Gaste a sua vida, gaste. Fica de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor. Eu sei que Jesus já está falando aos corações de muitos. Se entrega a Deus agora em adoração durante esse momento de louvor. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você e ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar? Você pode aumentar o volume da sua voz e dizer: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O
Criador, e quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Queremos te ver, Senhor, e quero olhar na face do meu Criador, e quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você, 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 só Nós queremos te ver, Jesus. Nós ansiamos pela tua presença, Senhor. Nós ansiamos pela eternidade contigo, Pai. Nós ansiamos pela tua volta, Senhor. Nós ansiamos, ó Deus, pelos momentos, ó Deus, que teremos, ó Pai, durante toda a eternidade ao teu lado. Senhor, durante a nossa história, houve tanto sofrimento, tanta dor, tanta desilusão, tantas traições, tantos dissabores, tantas frustrações na caminhada, momentos de dor, momentos, ó Deus, em que pensamos em desistir, momentos, ó Pai, em que chegamos mesmo a declarar com os nossos lábios que não dava mais. Mas o Senhor aquece o nosso coração com uma esperança viva. Contemplar a tua face, Senhor, por toda a eternidade. Ser inundado pelo teu amor de tal forma, ó Pai, que nós possamos, assim como os anjos, ser tomados de um sentimento profundo e um desejo de gritar: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Senhor, talvez muitos de nós não compreendamos, ó Pai, o porquê aqueles anjos fazem isso na descrição de Isaías. Porque, Senhor, eles ficam diante da tua presença dizendo Santo. A verdade é que talvez não tenhamos visto ainda o que eles viram, mas nós sabemos, ó Pai, que em breve o Senhor voltará. Estaremos diante do Senhor e nós queremos nos comprometer contigo, ó Pai, a partir de hoje, a fazer diferente. Tem tanta coisa que precisa ser ajustada e alinhada. Precisamos pregar mais a tua palavra, Senhor. Precisamos viver intensamente, ó Deus. Precisamos abandonar o medo, ó Pai, e fazer aquilo que precisa ser feito. Precisamos, meu Pai, da direção do teu Espírito em todo o tempo. Precisamos ter esse entendimento. Precisamos, Pai, amar como o Senhor amou. Deus, eu sei que muitos entraram aqui hoje, ó Deus, e as expectativas são diversificadas. Mas eu te peço, visita cada coração agora. Que esse momento seja um momento, ó Pai, particular contigo. Que cada servo teu possa nessa hora, ó Deus, ter um momento contigo. Fala ao coração de cada um o que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer de nós. Talvez você ouviu essa mensagem, chegou aqui nesse culto e está sentindo Deus trabalhar e tocar o teu coração desde o momento que você chegou. E eu queria desafiar você a tomar uma decisão hoje, concreta, diante de Deus. Eu queria desafiar você agora não a ser tomado por emoção, mas a pensar: eu preciso ajustar a minha vida até que o Senhor venha. Eu preciso viver de maneira diferente. Eu preciso parar de desperdiçar o meu tempo. Eu preciso usar a minha força para a glória de Deus. Eu preciso fazer o que Jesus pediu. Eu preciso amar como Cristo me amou. Se você foi tocado por essa palavra e quer assumir esse compromisso com Deus hoje: Senhor, a partir de hoje eu quero viver em conformidade da notícia que eu carrego. A partir de hoje eu não quero mais errar os mesmos erros que eu tenho cometido. Eu não quero mais, Senhor, deixar de propagar o teu evangelho, deixar de amar pessoas. Eu não quero mais, Senhor Jesus, me acovardar. Eu não quero mais anular a ação do teu Espírito na minha vida. Eu quero ser usado por ti. Se você está fazendo essa oração, se esse é o desejo do teu coração, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos orar para a gente encerrar esse momento de congresso. E eu queria encerrar com você que está decidido, a partir do dia de hoje, a fazer diferente, para fazer a diferença. Jesus está chamando você. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Deus está chamando você, vai. Aí no teu coração é o seu nome que Ele está dizendo: vem meu filho, vem minha filha. Eu quero te levar a experimentar coisas incríveis a partir de hoje. Eu quero te usar de forma sobrenatural. Até as tuas feridas eu vou usar para abençoar outras vidas. A tua história de dor e sofrimento vai ser contada por outra perspectiva a partir de hoje. Eu quero te levar diante de pessoas que talvez estejam sofrendo o que você já sofreu e demonstrar o meu amor. Eu quero te usar para ser um servo acolhedor, alguém que ama de verdade. É você essa pessoa. Já tem algumas pessoas aqui na frente, mas o seu lugar ainda está reservado aqui. O Senhor está te chamando. Esse é o dia, esse é o momento escolhido pelo Senhor, para que você possa ser tocado de uma forma especial por Ele, marcado nessa noite pelo Espírito de Deus. A partir de hoje, nada será como antes. A partir de hoje, nada será como antes. O Espírito Santo de Deus quer tocar a tua vida de forma profunda. O Espírito Santo de Deus quer usar a sua vida onde você estiver. Pastor, não estou conseguindo amar dentro da minha casa. Pastor, estou com dificuldade de mostrar Jesus para minha família. Vem pedir o socorro do Senhor. Ele vai derramar algo poderoso sobre a tua vida hoje. Ele vai te ensinar a amar aqueles que estão dentro da tua casa. Vai te ensinar a amar aqueles que estão diante de você. Pastor, eu quero ser um agente do reino. Eu quero viver a minha vida todos os dias ansiando pela volta de Jesus. O que eu preciso? Você só precisa se render e falar: Senhor, me usa. Me usa. Aleluia. Muitas pessoas estão vindo aqui à frente. A sala do trono mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Do meu Criador, e quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Nós vamos orar. Se você durante a oração quer sair do seu lugar e vir, pode vir. Ainda tem lugar para você. Mas eu queria desafiar o coração de algumas pessoas nessa noite. Talvez você entrou aqui hoje e você nunca fez uma decisão por Cristo. Pastor, como que é esse negócio de tomar uma decisão por Cristo? Sabe o que a Bíblia diz? Que você tem que crer com o coração, mas a sua boca tem que confessar: Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Talvez você nunca fez essa oração. Talvez você seja criado dentro da igreja, nunca fez essa oração. Olha que coisa. Mas essa é a noite, e você quer reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Todos os filhos de Deus já passaram por isso um dia. O dia que nós fomos marcados por Deus. Aquele dia que a palavra é pra gente. Pode ter até mais gente do lado, mas o Espírito Santo pegou a gente de jeito. Talvez seja o seu dia de tomar essa decisão. Ou talvez seja o seu dia de voltar para os braços do Pai. Pastor, eu preciso me reconciliar com o Senhor. Andei fazendo bobagem, estou me sentindo afastado, estou me sentindo frio, fraco. Talvez você esteja com vergonha, porque você conheça algumas pessoas
Quero dizer para você, deixa essa vergonha de lado. Se você quer se reconciliar com o Senhor, esse é o lugar, essa é a noite, esse é o momento. Existe alguém que quer entregar a vida para Jesus, ou que quer se reconciliar com o Senhor. Talvez pode ser de quem está aqui na frente ou de quem está no seu lugar. Eu quero só que você faça um gesto com a sua mão, que você levantasse a sua mão, e eu vou orar pela sua vida. Pastor, com esse gesto eu estou fazendo o quê? Você está entregando sua vida para Cristo ou você está se reconciliando com o Senhor? Existe alguém? Levanta uma das suas mãos para nós orarmos pela sua vida. Pastor, eu estava afastado, quero me reconciliar, quero entregar minha vida para Cristo. Tem alguém? Tem alguém? Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe. Queria pedir ao pessoal que está perto que acolhesse essa pessoa, que estivesse junto, que fizesse uma oração aí. Isso. Faz melhor, traz para cá, traz pra gente orar junto. Convida essa pessoa a estar aqui. Tem mais alguém? Pastor, eu preciso me reconciliar, vacilei. Estou me sentindo afastado de Deus. Pastor, eu sei que Jesus vai voltar logo e eu quero estar ajustado com Ele. Tem mais alguém? Levanta uma das suas mãos. A gente vai orar por você, junto com você. Aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia. Vocês estão tomando a melhor decisão da vida de vocês. Nada é mais importante do que o que vocês estão fazendo. Nada é mais especial do que o momento que vocês estão vivendo. Deus está aqui. Igreja, estende suas mãos em direção a esse pessoal. Está vindo mais gente, pode vir, aleluia. A Bíblia diz que no céu tem festa. E no teu coração tem também, irmão, aleluia. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite do poder manifesto de Deus entre nós. Em breve Ele virá. E a turma está crescendo. O inferno está sendo saqueado. Aleluia. Senhor, toma a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Aqui na frente, Senhor, tem pessoas clamando a Ti, dizendo: Senhor, me usa. Senhor, eu quero estar vivendo os dias que antecedem a Tua volta, preparado para cumprir o Teu querer. Senhor, me usa para amar. Me usa, Senhor Jesus, na pregação do Evangelho. Me dá autoridade, libera sobre mim dons. Não deixa que eu esconda, que eu enterre o meu talento. Senhor, eu quero produzir para o Teu reino, quero fazer a Tua vontade. Eu não quero ser pego de surpresa na Tua volta. Mas aqui na frente também tem pessoas, ó Deus, que estão professando que o Senhor é Senhor da vida deles. Tu és o Deus, o Rei. Tu és o soberano. Escreve esses nomes no livro da vida. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Senhor, estende os Teus braços de amor. Abençoa essas vidas. Acolhe cada um deles, ó Pai, no Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, e aonde havia uma história de dor, de tristeza, de dúvidas, substitui por uma história de certeza. Certeza de salvação, certeza de eternidade, certeza que em breve o Senhor voltará. E o Senhor já está preparando o nosso lugar. Na eternidade o Senhor já está preparando a nossa morada. E nós aguardamos e ansiamos pela Tua vinda. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado, Senhor, por a liderança que nós temos, pela vida do nosso pastor, da sua família. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada irmão e irmã que nos abençoou durante essa conferência. Muito obrigado, Pai. Senhor, mantém viva essa chama no nosso coração. Não nos deixa, Senhor Jesus, esquecer de nenhuma palavra que o Senhor nos falou. E usa a nossa vida